Você está ouvindo A Sombra Vinda do Tempo, de Howard Phillips Lovecraft. Inscreva-se e deixe o seu like. A sua ajuda é o que mantém o canal no ar. Ouça agora o capítulo 2. Meu retorno à vida cotidiana foi um processo difícil e doloroso. A perda de mais de 5 anos cria mais complicações do que se pode imaginar. E no meu caso, inúmeros assuntos tiveram de ser resolvidos. O que ouvi sobre as minhas atitudes desde 1908 me deixou atônito e transtornado. Mas tentei encarar a situação da maneira mais filosófica possível. Quando enfim recuperei a guarda de Wingate, meu segundo filho, levei-o para morar comigo, na casa da Crane Street, e tentei retornar à vida acadêmica, pois o meu antigo posto foi me oferecido pela universidade. Voltei a trabalhar em fevereiro de 1914, mas permaneci no cargo por apenas 1 ano. Foi o tempo que precisei para compreender a extensão das sequelas deixadas pela minha experiência. Embora, segundo eu esperava, as minhas faculdades estivessem intactas e a minha personalidade não apresentasse nenhuma lacuna, eu havia perdido a energia nervosa dos velhos tempos. Devaneios vagos e estranhas ideias me assombravam o tempo todo. E quando a eclosão da Guerra Mundial fez com que os meus pensamentos se voltassem para a história, flagrei-me pensando sobre outras épocas e outros acontecimentos da maneira mais estranha possível. A minha concepção de tempo, a minha capacidade de distinguir entre a consecutividade e a simultaneidade parecia levemente alterada, de modo que passei a formular quimeras sobre viver em uma época e projetar a consciência rumo à eternidade, para obter conhecimento sobre épocas passadas e futuras. A guerra dava-me a estranha impressão de recordar certas consequências longínquas, como se eu soubesse como havia de acabar e pudesse vê-la em retrospectiva, à luz de informações futuras. Todas essas quase memórias vinham acompanhadas por dores intensas e por um sentimento de que alguma espécie de barreira psicológica artificial tentava bloqueá-las. Quando vencia a timidez e sugeria a existência dessas impressões a outras pessoas, obtive as mais variadas reações. Houve quem me encarasse com um evidente desconforto, porém, certos integrantes do departamento de matemática falaram sobre novos desdobramentos das teorias da relatividade. Na época discutidas apenas em círculos acadêmicos, que mais tarde se tornariam tão famosas. Segundo me disseram, o Dr. Albert Einstein reduzia o tempo a uma simples dimensão. Mesmo assim, os sonhos e as sensações de desconforto foram tomando conta de mim, até que em 1915 fui obrigado a abandonar o trabalho regular. Algumas dessas impressões começaram a traçar um contorno bastante perturbador, levando-me a crer que a amnésia que tinha sido espécie de troca profana, que na verdade a minha personalidade secundária tinha sido uma força invasora, vinda de regiões desconhecidas, e que a minha personalidade legítima tinha sido deslocada à força. Assim, fui levado a fazer especulações vagas e aterradoras quanto ao paradeiro da minha personalidade legítima durante os anos em que a outra entidade havia ocupado meu corpo. O conhecimento singular e a estranha conduta desse antigo ocupante passaram a me perturbar cada vez mais, à medida que eu descobria detalhes em conversas, jornais e periódicos. Certas estranhezas que haviam causado estupefação pareciam harmonizar-se de maneira terrível com uma bagagem de conhecimento negro que borbulhava nos abismos do meu subconsciente.
Lancei-me em uma busca frenética por informações acerca dos estudos e das viagens daquele outro ao longo dos anos em que permaneci nas sombras. Porém, nem todos os meus problemas eram de natureza semi-abstrata. Haviam os sonhos, e estes pareciam tornar-se cada vez mais vívidos e concretos. Sabendo que, como a maioria das pessoas haveria de encará-los, eu raramente fazia qualquer menção ao assunto, a não ser para o meu filho e para alguns psicólogos de confiança. E no fim comecei a fazer um estudo científico de outros casos semelhantes no intuito de averiguar o quão típicas ou atípicas seriam visões similares entre as vítimas da amnésia. Meus resultados, obtidos mediante consultas a psicólogos, historiadores, antropólogos e especialistas em saúde mental de comprovada experiência, bem como a um estudo que incluía todos os relatos de personalidade dupla, desde as lendas de possessão demoníaca até a realidade médica presente. A princípio trouxeram-me mais preocupações do que alívio. Logo descobri que os meus sonhos não tinham nenhum equivalente na volumosa bibliografia de casos verídicos de amnésia. No entanto, ainda restavam uns poucos relatos que por anos me deixaram perplexo e chocado em virtude das inúmeras semelhanças com a minha vivência pessoal. Alguns eram fragmentos de folclore antigo, outros casos históricos nos anais da medicina, e um ou dois diziam respeito a velhas anedotas relegadas ao silêncio na história canônica. Assim, tive a impressão de que, conquanto a minha moléstia fosse prodigiosamente rara, casos isolados vinham ocorrendo ao longo de intervalos, desde a aurora da humanidade. Alguns séculos traziam registros de 1, 2 ou 3 casos, outros nenhum, ou ao menos nenhum que tenha sobrevivido à passagem do tempo. Em essência, os relatos eram sempre idênticos. Uma pessoa de intelecto arguto via-se de repente tomada por uma vida secundária e, por um período ora mais, ora menos, vivia uma experiência totalmente alienígena, marcada a princípio por dificuldades articulatórias e motoras e mais tarde por uma vasta aquisição de conhecimentos científicos, históricos, artísticos, antropológicos. Aquisição esta levada a cabo com uma voracidade febril e uma capacidade de absorção totalmente fora dos padrões. Mais tarde ocorria o retorno da consciência original, que a partir de então se via atormentada por sonhos vagos e indefiníveis que sugeriam fragmentos de memórias horripilantes, apagados graças a uma técnica muito elaborada. A impressionante semelhança entre alguns dos pesadelos descritos e os meus próprios, uma semelhança que chegava aos menores detalhes, não deixou nenhuma dúvida quanto à natureza típica do fenômeno. Um ou dois casos revestiam-se de uma aura ainda mais intensa de familiaridade vaga e blasfema, como se me houvessem sido comunicados através de algum canal sônico do cosmo, o cosmo demasiado mórbido e horripilante para a contemplação. Em 3 instâncias havia menções explícitas à máquina desconhecida que permanecia na minha casa antes da segunda troca. Outro motivo nebuloso de inquietação durante a minha busca foi a maior frequência de casos em que um vislumbre breve e fugidio dos pesadelos típicos era concedido a pessoas não atingidas por uma amnésia típica. Em geral, essas pessoas tinham dotes intelectuais medíocres ou ainda menores. Em certos casos, mal poderiam ser concebidos como veículos de vasta erudição ou de aquisições mentais prodigiosas. Por um instante, essas pessoas eram tomadas por uma força externa e em seguida assaltadas por uma tênue e fugaz memória de horrores inumanos. Pelo menos 3 casos semelhantes tinham sido registrados nas últimas 5 décadas. O último há apenas 15 anos atrás.
Será que alguma coisa estava andando às cegas através do tempo, desde um abismo ignoto da natureza? Será que esses casos mais brandos seriam experimentos monstruosos e sinistros de caráter e autoria, muito além do que qualquer crença respaldada pela razão? Eis algumas das especulações informes a que eu me entregava nas horas de fraqueza. Os devaneios estimulados pelos mitos descobertos em meus estudos. Eu não podia duvidar de que a existência de certas lendas persistentes de antiguidade imemorial, aparentemente ignoradas pelas vítimas e pelos médicos ligados aos casos recentes de amnésia, constituísse um notável e espantoso desdobramento de lapsos mnemônicos como o meu. Quanto à natureza dos sonhos e das impressões que se insinuavam com tamanho clamor, ainda hoje eu tenho medo de falar. Tudo parece saber a loucura e por vezes achei que eu estava de fato perdendo a razão. Será que um tipo de peculiar alucinação afetava as vítimas dos lapsos de memória? Parece inconcebível que os esforços do subconsciente para preencher lacunas inexplicáveis com pseudomemórias pudesse resultar em estranhos devaneios imaginativos. Essa, a bem dizer, embora no fim uma teoria do folclore alternativa tenha me parecido mais plausível. Essa era a crença de muitos alienistas que me ajudaram na busca por casos paralelos e compartilharam a minha perplexidade em relação às analogias perfeitas e eventualmente descobertas. Os alienistas não tratavam essa condição como uma verdadeira loucura, preferindo classificá-la como um distúrbio neurótico. É minha determinação em buscar a origem do problema a fim de analisá-lo, em vez de empreender vãs tentativas de ignorar ou esquecer o ocorrido, estava em pleno acordo com os melhores princípios da psicologia, segundo me disseram, é claro. Eu dava especial valor aos conselhos dos médicos que haviam me estudado durante o período em que estive possuído pela outra personalidade. Meus primeiros sintomas não foram visuais, mas diziam respeito às impressões abstratas que já tive a ocasião de mencionar. Havia também um profundo e inexplicável sentimento de horror em relação a mim mesmo. Comecei a sentir um medo inexplicável de ver a minha própria forma, como se os meus olhos pudessem descobrir algo completamente alienígena e inconcebivelmente abominável. Ao olhar para baixo e descobrir a forma humana de sempre, trajando roupas azuis ou cinzas, eu era sempre tomado por uma curiosa sensação de alívio, mesmo que para obtê-lo eu precisasse vencer um terror infinito. Eu evitava os espelhos tanto quanto possível e sempre fazia a barba no salão do barbeiro. Foi necessário muito tempo para que, enfim, eu relacionasse esses sentimentos de frustração às fugazes impressões visuais que eu comecei a ter. A primeira dessas relações estava ligada à estranha sensação de uma contenção externa e artificial aplicada às minhas memórias. Eu sentia que meus vislumbres tinham um significado profundo e terrível, bem como uma pavorosa ligação com a minha pessoa, mas alguma influência consciente me impedia de compreender esse significado e essa ligação. Logo veio a estranheza em relação ao elemento do tempo, acompanhada por esforços desesperados para encaixar os vislumbres oníricos fragmentários no padrão cronológico e espacial conhecido. A princípio, os vislumbres eram muito mais estranhos do que assustadores. Eu tinha a impressão de estar no interior de uma enorme câmara abobadada, cujas arestas em cantaria sobranceia quase se perdiam nas sombras mais acima. Qualquer que fosse a época ou local da cena, o princípio do arco era conhecido e usado com a mesma prodigalidade demonstrada pelos próprios romanos.
Havia janelas redondas de dimensões colossais e altaneiras portas em arco, e pedestais ou mesas da altura de um aposento comum. Enormes estantes de madeira escura recobriam as paredes, repletas do que pareciam ser imensos tomos com estranhos hieróglifos nas lombadas. A cantaria exposta apresentava entalhes curiosos, sempre com desenhos curvilineares e matemáticos. E havia inscrições gravadas com os mesmos caracteres que adornavam os livros descomunais. A pedraria em granito escuro era megalítica e monstruosa, com linhas de blocos com topos convexos, onde se encaixavam as fileiras de fundo côncavo que repousavam logo acima. Não havia cadeiras, mas o alto dos vastos pedestais estava repleto de livros, papéis e o que parecia ser um material de escrita. Estranhos jarros em um metal púrpura e longas hastes com as pontas manchadas. Por mais alto que fossem os pedestais, às vezes eu tinha a impressão de vê-los de cima. Alguns sustentavam globos de cristal luminoso que faziam às vezes de lâmpadas, bem como máquinas inexplicáveis formadas por tubos vítreos e hastes de metal. As janelas tinham vidros e gelosias construídas com barras robustas. Mesmo que não me atravesse a chegar mais perto e olhar para fora, eu conseguia ver as formas balouçantes de plantas similares a samambaias. O piso era recoberto por lajes octogonais maciças, mas não havia tapeçarias nem outros elementos decorativos. Mais tarde tive visões, em que eu atravessava os corredores em pedra ciclópica, subindo e descendo os gigantescos planos inclinados de cantaria monstruosa. Não havia escadas em lugar algum, tampouco passagens com menos de 9 metros de largura. Algumas das estruturas por onde eu deslizava pareciam alçar-se rumo ao céu por centenas de metros. Havia diversos níveis de abóbadas negras mais abaixo, e também alçapões jamais abertos, trancados com barras de metal que sugeriam uma ameaça formidável. Eu tinha a impressão de ser um prisioneiro, e o horror pairava sobre tudo ao meu redor. Senti que os hieróglifos curvilineares nas paredes arrasariam a minha alma com a mensagem que encerravam se eu não estivesse sob a proteção de uma ignorância piedosa. Ainda mais tarde, os meus sonhos passaram a incluir panoramas das grandes janelas redondas e do titânico telhado achatado, com jardins curiosos, uma grande área vazia e um alto parapeito de pedra com arremates protuberantes, aonde se chegava depois de atravessar o mais alto plano inclinado. As construções gigantes espalhavam-se por léguas quase infinitas, todas elas com um jardim próprio e dispostas ao longo de estradas pavimentadas com 60 metros de altura. Apresentavam grandes diferenças no aspecto individual, mas poucas tinham menos do que 50 metros quadrados ou 300 metros de altura. Muitas pareciam ilimitadas a tal ponto de que deviam ter uma fachada de centenas de metros, enquanto outras erguiam-se a altitudes montanhosas no firmamento cinza e vaporoso. Pareciam ser feitas de pedra ou de concreto, e a maioria era construída na mesma cantaria curvilinear que observável na construção em que eu me encontrava. Os tetos eram retos e cobertos por jardins, e tinham uma notável tendência a apresentar parapeitos com arremates protuberantes. Às vezes observavam-se terraços e níveis mais elevados, e grandes vãos livres em meio aos jardins. As grandes estradas sugeriam movimento, mas durante as primeiras visões não consegui obter mais detalhes a partir dessa impressão. Em certos lugares, eu vislumbrava enormes torres cilíndricas,
que se erguiam muito acima de qualquer outra estrutura. Estas pareciam dotadas de uma natureza totalmente única e evidenciavam antiguidade e dilapidação prodigiosas. Eram construídas com uma espécie bizarra de cantaria quadrada em basalto e apresentavam um leve afolinamento em direção ao topo arredondado. Em nenhuma delas se via o menor sinal de janelas ou de quaisquer outras aberturas que não são as enormes portas. E também notei algumas construções mais baixas, desmoronando com as intempéries dos éons, que guardavam alguma semelhança com a arquitetura básica das obscuras torres cilíndricas. Ao redor dessas aberrações de cantaria quadrada, pairava uma aura inexplicável de ameaça e de temor concentrado, como aquela inspirada pelos alçapões trancados. Os onipresentes jardins pareciam quase medonhos devido à própria estranheza, e apresentavam formas de vegetação bizarras e desconhecidas que se debruçavam ao longo de amplos caminhos ladeados por monólitos repletos de entalhes bastante singulares. As mais comuns eram plantas similares a samambaias de tamanho descomunal, algumas verdes, outras de um sinistro pálor fungoide. Em meio a esta flora sobranceavam enormes coisas espectrais que se assemelhavam a calamites, com troncos similares ao bambu que se erguiam a alturas fabulosas. Também havia incríveis espécies vegetais similares a cicadófitas e grotescos arbustos verde escuro e árvores de aspecto conífero. As flores eram pequenas, incolores e irreconhecíveis, e floresciam em canteiros geométricos em meio ao restante da vegetação. Em alguns dos jardins dos terraços havia flores maiores e mais vívidas de contornos quase repulsivos, que sugeriam reprodução artificial. Fungos de tamanhos, silhuetas e cores inconcebíveis espalhavam-se pelo cenário em padrões que indicavam uma desconhecida, mas bem estabelecida tradição de horticultura. Nos jardins mais extensos, no térreo, parecia haver alguma tentativa de preservar as irregularidades da natureza, mas nos terraços havia mais seletividade e mais evidências da arte da topiaria. O tempo estava quase sempre úmido e encoberto, e às vezes trazia chuvas impressionantes. De vez em quando, no entanto, viam-se relances do sol, que aparentavam uma grandeza anômala, e também da lua, cujas marcas apresentavam diferenças que nunca pude compreender com exatidão. Quando o céu noturno estava claro, o que acontecia muito raramente, eu via constelações quase irreconhecíveis. Contornos familiares às vezes surgiam de maneira muito aproximada, mas qualquer duplicação mais ou menos exata era bastante rara. E a dizer pela posição dos grupos que fui capaz de reconhecer, senti que eu devia estar no hemisfério sul, próximo ao Trópico de Capricórnio. O horizonte longínquo era quase sempre vaporoso e indistinto, mas eu conseguia perceber que grandes selvas de árvores e samambaias desconhecidas, calamites, lepidodendra e sigilária espalhavam-se para além da cidade, onde as frondes fantásticas a tecer zombarias dos vapores inconstantes. E de vez em quando, sugestões de movimento apresentavam-se no céu, porém minhas visões jamais conseguiam se transformar em certeza. E por volta do outono de 1914, comecei a ter sonhos infrequentes, em que eu flutuava acima da cidade e pelas regiões vizinhas. Eu via estradas intermináveis de vegetação pavorosa, com troncos malhados, canelados e listrados, e passava por cidades tão estranhas quanto aquela que persistia em me assombrar. Via construções monstruosas de pedra negra ou iridescente, nos vales e nas clareiras onde o crepúsculo perpétuo reinava, e atravessava longos caminhos acima dos pântanos,
tão escuros que eu pouco tinha a dizer quanto à vegetação úmida e exuberante que os encobria. Certa vez, encontrei uma área de incontáveis quilômetros, repleta de ruínas basálticas com a arquitetura semelhante à das poucas torres sem janelas, e de topo arredondado na cidade assombrosa. Em outra ocasião encontrei o mar, uma interminável extensão vaporosa, além dos píeres de pedra colossal, em uma gigantesca cidade de arcos e domos. Grandes sugestões de sombras informes moviam-se mais acima, e em certos pontos a superfície agitava-se com jorros anômalos. Fim do capítulo 2. Para ouvir o capítulo 3, inscreva-se e ajude este canal a levar a literatura para mais pessoas. Caso queira ser um apoiador do canal, visite nossas plataformas no Apoia-se, no PicPay ou no Pix. Muito obrigado.